Olá, tudo bom, pessoal? Boa noite, como é que vocês estão? Quer dizer, tô dando boa noite, mas a aula vai chegar amanhã, então vai ser boa tarde para vocês. Então, reta final, né? Nossas aulas estão chegando ao fim, nosso ano letivo está chegando ao fim, nosso bimestre, quarto e último bimestre também chegando ao fim. Hoje eu quero conversar com os senhores e as senhoras sobre o nosso último capítulo de estudo de história, tá? Mais precisamente o capítulo 12 do módulo 4. Nosso último capítulo fala sobre o Brasil, da conquista à colonização. Esse capítulo será o capítulo da nossa última avaliação de história. Então, mais que nunca, prestem bem atenção na aula de hoje e já façam o estudo do conteúdo didático, né, associando com a minha aula, e aí sim terão sucesso na avaliação. Queridos, muitas controvérsias, muitas conversas, muita história, muita historiografia foi feita, na verdade, e é contada acerca do descobrimento do Brasil, né? Sobre a chegada dos portugueses, como tudo isso aconteceu. Muito se discute também acerca das grandes navegações, porque o Brasil foi encontrado no período de grandes navegações. Então, por que essas grandes navegações estavam acontecendo? O grande debate também, como eu disse, é sobre o prévio conhecimento de Portugal sobre a existência do território brasileiro. Será que Portugal, será que Pedro Álvares Cabral, será que o governo português sabia o que ia encontrar quando rumaram sentido ao Brasil, ao território que hoje é Brasil? Ou será que foi realmente um acaso do destino que fez com que chegassem às nossas terras? A outra contradição que tem é acerca desse termo, descobrimento, tá? Como assim descobrimento? Se nós sabemos que quando os portugueses aqui chegaram, o território brasileiro já era habitado, né, pelos povos indígenas. E já aproveito essa oportunidade quando falo de povos indígenas para dizer aos senhores e senhoras que o termo correto é esse, tá? Povos indígenas. O termo índio é um termo pejorativo, certo? Porque os descobridores da América, quando iam chegando no território americano, por achar que estavam chegando às Índias, começaram a denominar os povos nativos de índios, certo? Então, o correto sempre, ao tratar sobre os nossos nativos, são os povos indígenas e nunca índios, ok? Então, temos dois fatores de grandes discussões e controvérsias. A primeira é, será que Portugal sabia onde ia chegar? E o termo descobrimento, né? Visto que as terras já eram ocupadas. Então, em relação ao termo descobrimento, a história nos aconselha a não usar esse termo descobrimento, porque se eu estou descobrindo, significa que eu estou achando algo que ninguém sabia, tá? Algo novo. E se o Brasil já era habitado, então ele não foi descoberto, né? Ele foi reconhecido, né? Ele foi conquistado. O que aconteceu, na verdade, foi um reconhecimento do território e, posteriormente, uma conquista, e não descobrimento. Então, se eu perguntar em uma avaliação acerca desse questionamento do descobrimento, se foi um descobrimento ou foi uma conquista seguido de um reconhecimento seguido de conquista. Então, vocês vão dizer que o correto, não, ele não foi descoberto porque ele já era habitado, ele foi reconhecido e posteriormente foi conquistado, tá? Acerca das discussões sobre o prévio conhecimento de Portugal sobre as terras que hoje é Brasil, essa narrativa, muitos diziam, na verdade, que a coroa portuguesa tinha mais ou menos noção de um território
que queriam encontrar um novo território. Tá? Ó, a despeito da narrativa oficial da coroa portuguesa sobre o desvio da rota para as Índias e chegada a uma eventual terra até então desconhecida, existem fontes históricas que apontam para expedições anteriores, ou seja, antes de Pedro Álvares Cabral, houve outras expedições com destino aqui ao Brasil. Né? Não necessariamente o Brasil, porque ainda não havia essa chegada e essa conquista. Com o navegador, por exemplo, Duarte Pacheco Pereira. Em 1498, a serviço de D. Manuel, ele contornou o litoral próximo dos atuais estados do Maranhão e do Pará. Essa expedição teria sido mantida em sigilo a pedido do rei de Portugal, pois as terras alcançadas pelo navegador a princípio estavam sob domínio espanhol. A expedição de Cabral seria, portanto, a primeira oficialmente divulgada pelo Estado. Então, Pedro Álvares Cabral com a expedição não foram os primeiros a chegar aqui. Houve esse prévio reconhecimento por parte de Duarte Pacheco Pereira, numa expedição mais ou menos sigilosa do governo português, nesse prévio reconhecimento, e posteriormente houve essa divulgação oficial, né, da expedição de Pedro Álvares Cabral. Certo, queridos? Independentemente se havia esse prévio conhecimento ou não, em tese, chegaram, ocuparam, exploraram, levaram nossas riquezas, exploraram os nossos povos indígenas que aqui estavam. Não esqueçam disso. Deixa eu ver o que eu quero falar mais com vocês. Sim, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui ao Brasil, tínhamos alguns povos, né, ocupando, como eu disse. Entre esses povos indígenas, nós tínhamos os Tupinambás, os Pataxós e os Bororó. Haviam outros, mas esses estavam, vamos dizer assim, no momento da chegada dos portugueses. E outro fator também foi um fator muito negativo dos portugueses em relação aos povos indígenas. Por quê? Porque os portugueses, Portugal já era um país em desenvolvimento, vamos dizer assim, já tinha um conceito de civilidade, de legislação, de hierarquia e tudo mais. Então, quando eles chegaram aqui, que não avistaram situação parecida com lá, e tendo parecida com Portugal, e tendo essa visão eurocêntrica, né, dos países da Europa, eles rechaçaram totalmente a forma como os povos indígenas aqui viviam, porque não tinham um governo, não tinham uma organização, não tinham hierarquia. No entanto, essa perspectiva dos portugueses em relação aos povos indígenas, ela não é cabível, ela não é correta, até porque uma civilização não é obrigado a viver de forma hierarquicamente organizada como outras civilizações, principalmente porque nós estamos tratando aqui de povos nativos, os povos indígenas. Eles viviam do que a natureza oferecia, né, da caça, da pesca, aquela situação de seminômades e tudo mais. Então, a gente não pode querer que esses povos já fossem civilizadamente desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Até porque o conceito de civilização também é muito subjetivo. Se eu vivo numa sociedade que eu considero civilizado só porque a gente segue determinadas regras, eu não posso dizer que outra sociedade é menos ou mais civilizada porque foge de alguns conceitos, tá bem? Então, lembrem sempre disso quando estiverem estudando. Queridos, uma das situações que fez com que os portugueses conseguissem dominar e conseguir também entrar, vamos dizer assim, nessas sociedades indígenas é porque havia
vamos dizer assim, um fator, tá? Havia um fator denominado de cunhadismo. Esse cunhadismo permitia que as tribos indígenas pudessem deixar pessoas de fora entrar naquela comunidade, tá? Ó, veja bem, o antropólogo Darcy Ribeiro enfatizou que entre os povos do tronco tupi, tá? Que são os povos também tupi-guarani, que pega os tupinambás, os guaranis e os tairirapé, as relações de parentesco denominadas por ele de cunhadismo fortalecia o grupo indígena por meio de incorporação de elementos de fora, que eles chamavam de cunhados, o que torna o grupo mais forte na realização de trabalhos e empreitadas. Essa relação de cunhadismo não se pode negar em favor de os estrangeiros terem se aproveitado dessa situação para explorar a mão de obra indígena na extração do pau-brasil. Queridos, além do pau-brasil, que foi fortemente explorado, né? A extração do pau-brasil por conta da sua madeira, que era avermelhada, utilizada para tingir tecidos, e que esses tecidos eram muito comercializados na Europa na época dessa colonização. Houve também a exploração em vários outros aspectos, tá? Em questão de outras matérias-primas também que eram encontradas. Na verdade, foi um saque, né? Tudo que eles puderam encontrar de riquezas aqui encontradas no Brasil, elas eram levadas para, para Portugal, tá? Então, se eu perguntar também, ou se vocês forem enfrentar alguma questão sobre como aconteceu essa adesão, vamos dizer assim, dos portugueses nas comunidades indígenas, um dos fatores que contribuiu foi esse cunhadismo, que permitia que pessoas de fora entrassem na comunidade como forma de fortalecer a comunidade. Só que aí os portugueses aproveitaram, né, da boa-fé dos indígenas para entrar nessas comunidades e depois começar o processo de exploração. Tá, queridos? Voltando ao início, quando eu falei sobre navegações, porque, na verdade, o Portugal e outros países da Europa iniciaram essas navegações. Essas navegações, elas tinham uma finalidade, tá? A finalidade, a princípio, dessas navegações, além de buscar descobrir novos territórios, ou desvendar, na verdade, rotas comerciais pelos oceanos, pelos mares e oceanos, eles também queriam buscar especiarias, tá? Que eram tantas especiarias que são utilizadas no tempero, por exemplo, como canela, como gengibre, tanto cravo e tantas outras, como também metais preciosos, né? Era a busca principalmente pelo ouro e pela prata, porque os comércios estavam começando a se desenvolver, estavam se desenvolvendo, e o ouro e a prata era muito utilizado para fundir o quê? Moedas, né? A princípio, quando as sociedades, as civilizações saem daquele conceito de feudalismo, onde tudo funcionava na base da troca, e começa para o conceito de mercantil, né? de mercadorias, de troca, de mercado, de comércio, sentiu a necessidade da moeda. Então, as moedas já estavam sendo fabricadas para a prática comercial. Então, as buscas das grandes navegações, além de especiarias, além de descobrir rotas, além de descobrir novos territórios, eles buscavam também encontrar esses metais preciosos, que era o ouro e a prata, para a cunhagem, para a fundição da moeda. Tá? Lembrem disso quando eu perguntar por que existiram as grandes navegações e quais as causas das grandes navegações, vocês vão me dizer que era para buscar matéria-prima, metais preciosos para fundir moeda, né? Tanto o ouro quanto a prata, para descobrir novas rotas comerciais e para descobrir território também. Quanto mais território um país tinha, ele se tornava mais
mais forte, né? Era uma potência mundial cada vez maior. Deixa eu ver aqui. Outro fator importante que aconteceu em relação a um conceito muito negativo dos portugueses em relação aos povos indígenas é porque havia alguns grupos indígenas que eles praticavam rituais de antropofagia, tá, queridos? O que era essa antropofagia? Além dessas questões, o que mais impressionou o europeu foram os rituais de antropofagia, comum em algumas aldeias, não necessariamente em todas, tá? Eram algumas aldeias, sobretudo entre os tupinambás. Neles, ingeria-se a carne de um guerreiro inimigo. Por exemplo, se eu fosse um guerreiro inimigo dos tupinambás e eu fosse capturado, eu seria morto e eles iam se alimentar da minha carne. Porque a quem se admirava, porque digamos, se eu era um guerreiro e estava enfrentando os tupinambás, significava que eu era uma pessoa resistente e forte. Então eles iam comer, eles iam me capturar e me comer. Por quê? Porque eles admiravam a força e a coragem, sendo uma maneira de absorver as minhas qualidades. Eles achavam que se os guerreiros que eles capturassem, como eram guerreiros fortes, né, que estavam nos combates, capturando esses guerreiros, comendo, se alimentando da carne desses guerreiros, eles se tornariam também fortes, né? E absorveriam essas qualidades. É lógico que era apenas um equívoco, né? De achar que umas características de uma pessoa morta seria transmitido para outra através da carne. Então, essas comunidades de povos indígenas que praticavam a antropofagia, na verdade, houve uma generalização muito grande. E nos primeiros relatos desses descobrimentos, dessas chegadas aqui, a Europa começava a achar que os povos indígenas eram todos selvagens, né? Eram canibais. Então trouxe esse olhar muito negativo para as comunidades de povos indígenas aqui no Brasil. Tá, gente? Então não esqueçam isso também, não. Enfim, meus queridos, quando a gente sai desse conceito de exploração, tá? Quando os descobridores, né? São descobridores que a gente já sabe que não descobriram, só conquistaram, né? Reconheceram e conquistaram. Quando os povos portugueses começam a exploração, de início eles conseguiram, sim, explorar os povos indígenas, depois começou a haver uma resistência desses povos contra o processo de exploração. Então, o Brasil já estava começando a se tornar uma colônia de Portugal. Sentiu-se, na verdade, a necessidade de mão de obra, de mais mão de obra para trabalhar, né, nessa colonização. É aí que começa também todo o processo de escravidão, né? Começam-se a trazer, na verdade, os povos da África, os povos afrodescendentes, para trabalhar como escravos aqui no Brasil. A nossa história é muito trágica, né? Uma história de exploração que inicia com os nossos povos indígenas duramente reprimidos, muitos mortos e explorados. Depois a gente segue com o processo de exploração da mão de obra dos negros, né? Os escravos, os afrodescendentes foram escravos durante mais de quase 400 anos de escravidão. A escravidão ela só vai ser cessada lá em 1888. Tá? Então, se o Brasil foi descoberto em 1500, digamos que alguns anos depois do descobrimento começa-se a exploração da escravidão, que só acaba lá em 1888. Então, é uma história muito trágica, mas que a gente precisa conhecer. Tá? Lembrando também que o fim do processo de escravidão ele acontece bem depois da independência do Brasil, né? Nós fomos independentes em 1822. A exploração, o fim da escravidão só vai acontecer lá na frente por conta da assinatura da famosa Lei Áurea, né? Assinada pela Princesa Isabel. Lembrando sempre que a assinatura da Lei Áurea não foi um ato de benevolência. Princesa Isabel não assinou a Lei Áurea por piedade ou porque estava se compadecendo com a situação de escravidão.
Princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque estava sofrendo pressões, principalmente da Inglaterra, por conta das relações comerciais. Então, lembrem disso nesse nosso contexto de história do Brasil. É o que eu tenho para dizer a vocês nesse capítulo. Estudem, tá? Lembrem sempre que também nesse conceito de exploração e de colonização, nós tivemos uma economia, quando realmente o Brasil se torna uma colônia oficial de Portugal. Nós tivemos como uma cultura a cana-de-açúcar, né, para a extração do café, onde aí começa, na verdade, as grandes explorações, as grandes produções de cana-de-açúcar, que se a gente se atentar direitinho ainda predomina até hoje. O litoral, quando a gente vai chegando ali em Penedo, São Sebastião, Penedo, São Miguel, a gente vê que grandes áreas continua sendo de plantio de cana-de-açúcar. Ou seja, isso é um registro de que a gente evolui, mas muitas coisas permanecem, né? Então, houve também a mão de obra escrava na produção, trabalhando nos engenhos de cana-de-açúcar, e durante muito tempo foi um dos grandes produtos que manteve a economia do Brasil. Mais na frente nós teremos também o café, tá? O café foi uma economia agroexportadora, já depois do processo de independência ele ganha um grande destaque. Então, por fim, é isso, é o que eu tenho a dizer a vocês. Estudem o conteúdo que eu vou cobrar, tá? Aproveito para finalizar falando sobre o Dia da Consciência Negra. Dia 20 agora de novembro comemoramos o Dia da Consciência Negra, né? Em alusão a Zumbi dos Palmares, que fundou, né, um dos grandes quilombos, que fica lá na Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares, que esse quilombo ele aconteceu por conta dos negros que fugiam do processo de escravidão, começaram a se refugiar nesses colombos, os colombos vão crescendo, e um dos grandes guerreiros que luta contra a escravidão foi Zumbi dos Palmares, tanto que temos essa representatividade. Mas, acima de tudo, nós temos que encarar o Dia da Consciência Negra como uma data para que possamos melhorar como pessoas, para que possamos evitar situações como preconceito, né? Racismo em desfavor das pessoas por conta da cor da pele. Já aproveito e digo também que cientificamente, biologicamente, já foi sedimentado que não há raças distintas. Nós não temos isso. A raça branca, a raça preta. Não, gente. Nós temos uma única, o ser humano pertence a uma única raça, tá? Somos todos descendentes do Homo sapiens, como a gente já estudou, ou todos descendentes de Adão e Eva, como vocês também já estudaram. A depender de quem acredita na teoria da evolução ou na teoria da criação. Então, façam essas reflexões também. Já deixo o meu caloroso abraço. Essa é a nossa última aula de história desse ano, tá? Não sei se eu continuo com vocês no próximo ano. E estudem que de hoje a 8 a gente faz a nossa última avaliação de história. Repito, o conteúdo para a nossa última avaliação de história é o capítulo 12 do módulo 4. Um abraço, meus queridos. Fiquem bem.